2025 está chegando e as profecias bíblicas ganham um novo significado à medida que os sinais dos tempos se tornam mais evidentes. O que as Escrituras dizem sobre o futuro? Quais são as revelações que os cristãos precisam conhecer para entender os próximos passos do mundo? Neste vídeo, vamos explorar as principais profecias para 2025, desde catástrofes naturais até o retorno de Cristo. Prepare-se para descobrir o que está por vir e como as Escrituras revelam um futuro que vai além da nossa compreensão. À medida que nos aproximamos do novo ano, os sinais de um tempo de mudança se intensificam. As profecias bíblicas já nos advertiram sobre um sistema de controle global, guerras e catástrofes naturais que antecedem o fim dos tempos. Em 2025, muitas dessas previsões podem começar a se concretizar. Neste vídeo, discutimos o impacto dessas profecias na vida cotidiana e o que você pode fazer para estar preparado espiritualmente para os eventos que estão por vir. A Bíblia é clara sobre os tempos difíceis que se aproximam. As profecias de 2025 revelam um cenário global de perseguição, destruição e sinais sobrenaturais que prenunciam a volta de Jesus Cristo. Mas também nos oferece uma esperança inabalável, a promessa da redenção e da vida eterna. Não perca essa análise profunda sobre o que as Escrituras nos ensinam sobre os últimos dias e como essas profecias podem mudar a sua vida. Além de catástrofes e sinais do fim, também falamos sobre as tecnologias emergentes que podem se alinhar com as previsões bíblicas. O controle digital, as moedas virtuais e a vigilância global são apenas alguns exemplos de como as profecias de 2025 se conectam com a realidade que estamos vivendo hoje. Não ignore esses sinais, pois eles podem estar mais próximos do que imaginamos. Se você deseja entender melhor as profecias para 2025 e como elas impactam o nosso futuro espiritual, este vídeo é para você. Fique atento aos sinais, busque mais conhecimento e prepare-se para a jornada que se aproxima. A vinda de Cristo está mais próxima do que nunca. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para não perder nenhuma atualização sobre este tema crucial. As profecias bíblicas sempre tiveram um poder fascinante sobre a humanidade, com suas mensagens que transcendem o tempo e nos fazem refletir sobre o futuro. Quando pensamos em 2025, é impossível não nos perguntarmos: será este o ano em que algumas das previsões mais impactantes da Bíblia começarão a se concretizar? Em um mundo onde as incertezas políticas, naturais e espirituais são cada vez mais evidentes, as palavras dos profetas parecem ecoar com mais força. No Novo Testamento, especialmente em Mateus 24, Jesus fala sobre sinais que marcarão o fim dos tempos. Haverá guerras e rumores de guerras, fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Se olharmos para o cenário global atual, esses sinais não parecem tão distantes. Em diversas regiões do mundo, desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade, como os terremotos que vêm afetando países ao redor do globo, além de epidemias e outros eventos que refletem as antigas advertências. Além disso, o Oriente Médio, região constantemente mencionada nas profecias bíblicas, continua sendo um ponto de tensão mundial. O conflito entre Israel, Irã e outras potências pode ser o cumprimento das palavras de Jesus, que alertava para o desastre das nações e a guerra em terras sagradas. Muitos estudiosos acreditam que 2025 pode ser o ano em que essa profecia começará a tomar forma mais concreta. E se 2025 não for apenas mais um ano qualquer no calendário, o que se esconderá por trás desses eventos, que parecem mais do que simples coincidências? Será que as profecias bíblicas já estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Agora, é hora de olhar mais de perto para o futuro e explorar o que as Escrituras dizem sobre o que está por vir. A figura do Anticristo é uma das mais enigmáticas e temidas nas profecias bíblicas, principalmente em textos como João 2,18, onde o apóstolo descreve como o Anticristo virá, e em Apocalipse, onde é pintado como o líder de uma nação ou sistema que se opõe a Deus e persegue os fiéis. A Bíblia alerta sobre a ascensão desse personagem, que será, segundo as Escrituras, uma figura carismática, capaz de enganar até os mais fiéis. Nos últimos tempos, muitos estudiosos e teólogos têm se perguntado se estamos prestes a ver a chegada do Anticristo. Algumas profecias falam de um líder mundial que unirá nações sob um único governo, uma promessa de paz que, na verdade, camufla as intenções de controle absoluto. Em 2025, em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, essa ascensão parece mais plausível do que nunca. O Anticristo, segundo as Escrituras, não será um monstro aterrorizante, mas sim um homem de grande eloquência, poder e persuasão,
capaz de conquistar multidões e até mesmo reverter crises globais, conquistando a confiança das massas. O que torna essa figura ainda mais perigosa é o seu poder de manipulação. As profecias falam de um líder que estabelecerá um sistema de controle total, onde as pessoas serão forçadas a seguir suas ordens, muitas vezes sob ameaça de perseguição ou até de morte. Esse controle pode ser alcançado por meio da tecnologia, com a vigilância global e a manipulação da informação. A Bíblia menciona o sinal da besta, uma marca que todos devem aceitar para poder comprar e vender, que pode ser uma representação de como a tecnologia moderna será usada para estabelecer um domínio totalitário. A questão, então, é: estamos nos aproximando dessa era de engano? Em 2025, a possibilidade da ascensão de um líder com essas características se torna uma reflexão inquietante, principalmente diante das tensões políticas globais e do crescente uso de tecnologias invasivas. À medida que o ano de 2025 se aproxima, muitas questões surgem sobre o papel da Igreja em um mundo que parece estar se aproximando das profundezas das profecias bíblicas. Em tempos de crescente incerteza e instabilidade, é essencial refletir sobre como as Escrituras nos orientam a viver e nos preparar para os dias finais, seja no contexto de guerras, desastres naturais, ou a ascensão de um sistema anticristão. A Bíblia fala em vários momentos sobre a necessidade de vigilância, fé inabalável e oração constante, especialmente nos tempos difíceis. Em Mateus 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, destacando a importância de estar preparado para o retorno do Senhor. Ele nos instrui a manter nossas lâmpadas acesas, o que simboliza uma fé ativa e preparada, pronta para sua volta. Este ensinamento se torna crucial à medida que nos aproximamos de 2025, já que o mundo está passando por mudanças rápidas e muitas vezes caóticas. A Igreja, portanto, deve se posicionar como um farol de esperança, sem ceder ao medo ou desespero que os tempos de tribulação podem gerar. Além disso, em 2 Timóteo 4:2, Paulo instrui Timóteo a pregar a palavra, estar preparado a tempo e a destempo. Essa recomendação é especialmente relevante para os líderes e membros da Igreja em um momento de crescente perseguição e secularização. A Igreja precisa estar preparada para enfrentar pressões externas, assim como interna, fortalecendo a fé de seus membros e mantendo viva a chama da verdade bíblica. À medida que as profecias de guerra e crise se intensificam, o papel da Igreja não será apenas de alerta, mas também de acolhimento e orientação espiritual. 2025 pode ser o ano em que a Igreja será desafiada a mostrar sua verdadeira força, não em palavras, mas em ações concretas de amor, compaixão e firmeza na fé. Como ela se prepara para os tempos difíceis que virão? A Bíblia é clara ao afirmar que, antes do fim, haverá sinais visíveis e dramáticos que todos deverão observar. Em Mateus 24, Jesus detalha uma série de acontecimentos que ocorreriam antes de sua volta, tais como guerras, rumores de guerras, terremotos, fome e perseguições aos fiéis. À medida que nos aproximamos de 2025, muitos desses sinais parecem estar se manifestando de forma cada vez mais intensa e frequente. Isso leva a uma pergunta inevitável: estamos realmente no fim dos tempos, conforme as Escrituras prevêem? Os desastres naturais são um dos sinais mais evidentes. Terremotos devastadores, furacões e inundações têm se tornado mais frequentes, com consequências cada vez mais graves. Segundo a Bíblia, esses eventos são prenúncios de que algo grande está por vir. Em Lucas 21 de novembro, Jesus fala sobre grandes sinais do céu e a aflição das nações. As mudanças climáticas, o aquecimento global e os desastres naturais em lugares inesperados têm causado uma sensação crescente de que estamos vivendo em tempos de grande tribulação. Além disso, as tensões geopolíticas também são um reflexo de profecias antigas. As Escrituras nos falam sobre nações se levantando contra nações e povos contra povos. O Oriente Médio, como centro de muitos conflitos, continua sendo uma área quente e central nas profecias, e a crescente rivalidade entre grandes potências, como os Estados Unidos e a China, tem gerado incertezas sobre a estabilidade global. Em 2025, o mundo pode estar à beira de um grande conflito que, conforme as profecias, poderia sinalizar o início de um período de grande sofrimento para a humanidade. Mas será que esses sinais são simplesmente coincidências ou são realmente os avisos que precedem o fim dos tempos? De acordo com as Escrituras, a chave está na vigilância e na preparação. O que podemos fazer agora para nos preparar para os eventos que estão por vir? 2025 pode ser o ano que definitivamente nos colocará frente a frente com os sinais que a Bíblia descreve. Como você reagirá diante desses eventos?
À medida que nos aproximamos de 2025, um dos sinais mais marcantes das profecias bíblicas pode ser o crescimento de movimentos religiosos que se afastam da verdadeira fé em Cristo. A Bíblia nos alerta sobre a vinda de falsos profetas e mestres que enganariam muitos, e isso parece ser uma realidade cada vez mais visível em nosso mundo moderno. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Esses novos movimentos muitas vezes se aproveitam da crescente busca por respostas em tempos de crise. Eles oferecem soluções fáceis e promessas de prosperidade, paz e bem-estar, mas muitas vezes distorcem a mensagem cristã e ignoram os princípios fundamentais da Bíblia. O surgimento de religiões alternativas, filosofias espirituais e até mesmo práticas esotéricas tem se espalhado rapidamente, atraindo uma parte significativa da população, especialmente os mais vulneráveis à incerteza e ao medo do futuro. Em 2025, essas correntes podem se expandir ainda mais, com novos líderes carismáticos surgindo e criando seguidores ao redor do mundo. Alguns deles até utilizam a tecnologia para divulgar suas ideias e alcançar milhões de pessoas, oferecendo um novo evangelho que mistura fé com promessas de sucesso material. Esse fenômeno é uma clara indicação de que estamos vivendo tempos de grande engano espiritual, conforme as Escrituras prevêem. A Bíblia também fala sobre a apostasia, o abandono da verdadeira fé, e como isso será uma característica dos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreve: ninguém de maneira alguma vos engane, porque, primeiro, vem a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso significa que, antes da segunda vinda de Cristo, muitos se afastarão da verdade e seguirão esses novos caminhos, que são, na verdade, armadilhas espirituais. Como podemos, então, nos proteger desse engano? O estudo contínuo das Escrituras e a vigilância espiritual são essenciais para não sermos levados por essas doutrinas falsas. 2025 pode ser um ano de grandes desafios espirituais, onde será necessário discernir a verdade das mentiras. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, muitos estudiosos da Bíblia têm se perguntado como as inovações tecnológicas se encaixam nas profecias sobre o fim dos tempos. A Bíblia descreve um período de grande controle sobre a humanidade, e muitos acreditam que as tecnologias modernas estão preparando o cenário para o cumprimento dessas profecias. Em Apocalipse 13, versículo 16-17, a Escritura fala sobre o sinal da besta, que será necessário para comprar ou vender, e muitos interpretam isso como uma referência a sistemas de controle digital, como moedas digitais, biometria ou até mesmo implantes tecnológicos. O avanço da inteligência artificial, a digitalização de praticamente todas as transações financeiras e a crescente presença da vigilância em tempo real em muitos países são desenvolvimentos que podem ser vistos como preparações para um futuro distópico, descrito nas Escrituras. Em 2025, podemos estar à beira de um grande salto tecnológico, onde as fronteiras entre o humano e a máquina começam a se borrar. Isso levanta a questão: como a tecnologia pode ser usada para controlar e monitorar as pessoas de uma maneira nunca antes vista? Outro aspecto das profecias que pode estar relacionado à tecnologia é a maneira como as informações são manipuladas e disseminadas. As redes sociais e os meios digitais têm o poder de espalhar ideias, tanto boas quanto ruins, em uma velocidade sem precedentes. Isso pode ser um reflexo do controle que o anticristo exercerá sobre o mundo, influenciando as massas por meio de uma comunicação instantânea e manipulada. A Bíblia alerta sobre o engano que se espalhará rapidamente, e as plataformas digitais podem ser a principal ferramenta para isso. Além disso, em Apocalipse 13:15, fala-se de uma imagem da besta que terá poder de dar espírito àqueles que a adorarem. Isso pode ser interpretado como a ascensão de sistemas automatizados ou até de inteligência artificial que controlam as escolhas e comportamentos das pessoas, gerando uma sociedade globalizada e extremamente monitorada. O que isso significa para os cristãos em 2025? A Bíblia nos ensina a ser vigilantes, a não se deixar levar pelo sistema do mundo, e a sempre lembrar que nosso verdadeiro Mestre e Senhor é Cristo, não as tecnologias que nos cercam. Em um mundo que parece cada vez mais se aproximar de um caos global, o papel da Igreja se torna ainda mais crucial. Quando olhamos para as profecias bíblicas, é claro que o povo de Deus tem um papel fundamental em tempos de tribulação. Em Mateus 5,14, Jesus nos chama para sermos a luz do mundo, e isso nunca foi tão necessário quanto agora, em meio a tantas incertezas e desafios. A Igreja, como corpo de Cristo,
é chamada não apenas a pregar o Evangelho, mas também a ser uma fonte de esperança e resistência diante das adversidades. 2025 pode ser um ano de grandes dificuldades para a Igreja em várias partes do mundo. O aumento da perseguição aos cristãos, especialmente em países com regimes opressores, e a crescente marginalização do cristianismo nas sociedades ocidentais podem colocar a fé em teste. No entanto, a Bíblia promete que, mesmo em tempos de crise, Deus estará com seu povo. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Além da resistência física e espiritual, a Igreja também deve ser um refúgio para aqueles que estão em busca de respostas. O mundo está mais confuso do que nunca, e as pessoas estão buscando significado e propósito em meio ao caos. Como cristãos, é nossa missão compartilhar a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, com aqueles que estão aflitos e sem esperança. O papel da Igreja em 2025 será, portanto, de resistir ao mal, mas também de ser um farol de luz e esperança para o mundo. Olhando para as Escrituras, vemos que a Igreja tem o poder de resistir aos ataques do inimigo e de trazer transformação, mesmo em meio às piores tempestades. Em Efésios 6 versículo 13 e 17, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para resistir aos dias maus. Em 2025, a Igreja precisará mais do que nunca estar preparada espiritualmente para enfrentar os desafios profetizados. As Escrituras prevêem que, antes da segunda vinda de Cristo, o mundo passará por períodos intensos de guerras e conflitos. Em Mateus 24 versículos 6 e 7, Jesus nos alertou: "Ouvires de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos turbais, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Esse cenário de guerras e tumultos globais é uma das características mais evidentes dos tempos finais, e tudo indica que 2025 pode ser um ano em que veremos a intensificação desses conflitos. O aumento das tensões geopolíticas entre as potências mundiais, as disputas por recursos naturais e os conflitos regionais podem sinalizar o cumprimento das profecias que falam de guerras em grande escala. As tensões no Oriente Médio, a crescente rivalidade entre superpotências como os Estados Unidos e a China, e os conflitos em várias partes da África e da Ásia podem ser sinais de que estamos mais próximos de um cenário global instável. Além disso, a questão das armas nucleares e biológicas continua a ser uma ameaça constante, com a possibilidade de um grande conflito global tornando-se cada vez mais iminente. Em Apocalipse 6 versículo 3-4, vemos o cavalo vermelho, que representa a guerra, e a Bíblia descreve como o poder de tirar a paz da terra, um símbolo claro de como os conflitos podem espalhar-se rapidamente e afetar toda a humanidade. À medida que as nações se envolvem em disputas cada vez mais violentas, é possível que o ano de 2025 nos traga confrontos significativos, cujas consequências serão devastadoras não apenas para os países diretamente envolvidos, mas para o mundo inteiro. No entanto, a Bíblia também nos lembra que, embora as guerras e os conflitos sejam inevitáveis, a vitória final já foi conquistada por Cristo. Em João 16:33, Jesus nos tranquiliza: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Mesmo diante das dificuldades, os cristãos têm a promessa de que Cristo voltará para estabelecer sua paz eterna e triunfar sobre toda guerra e violência. A ideia de uma união global de nações, como vemos nas organizações internacionais modernas, é uma realidade que se aproxima cada vez mais das profecias bíblicas sobre um governo global. O conceito de um sistema mundial unificado, sob um único poder, é mencionado em várias passagens, especialmente em Apocalipse 13, onde o anticristo surge com o apoio de uma aliança de nações e sistemas políticos. O poder crescente das Nações Unidas, ONU, e outras organizações internacionais pode ser visto como parte do cumprimento dessas profecias. Em Apocalipse 13:7, lemos sobre a besta que exerce domínio sobre toda a tribo, povo, língua e nação, um governo global que consegue controlar todas as nações. A ONU, com seu papel de mediadora em questões globais, e outras entidades internacionais estão gradualmente se tornando plataformas para promover a ideia de uma governança mundial. Nos últimos anos, a pressão por uma solução global para crises como as mudanças climáticas, a pandemia de Covid-19 e a escassez de recursos naturais tem crescido, com a ONU desempenhando um papel central nas negociações. Em 2025, a busca por uma solução global para os problemas mundiais pode intensificar a pressão por uma governança mais centralizada.
Este movimento em direção a um sistema global pode ser visto como o prenúncio do governo global descrito nas profecias bíblicas. As Escrituras nos alertam que o Anticristo, no fim dos tempos, se levantará com o apoio de uma coalizão global, que será capaz de impor leis e normas a todas as nações, incluindo um sistema de controle financeiro e político. Em Apocalipse 13, versículo 16-17, lemos sobre a imposição de um sinal que será necessário para comprar e vender, um tipo de controle financeiro global que muitas interpretações modernas ligam à ideia de uma moeda única ou um sistema digital de controle. No entanto, enquanto o movimento em direção a uma unidade global parece inevitável, os cristãos devem se manter vigilantes e lembrar-se das palavras de Jesus em João 18:36, onde ele afirma: "O meu reino não é deste mundo." A verdadeira unidade e paz só serão alcançadas com o retorno de Cristo, quando ele estabelecerá seu governo perfeito. A perseguição aos cristãos tem sido uma constante ao longo da história, mas as profecias bíblicas apontam para um aumento dramático dessas perseguições nos últimos tempos. Jesus alertou seus seguidores sobre a crescente hostilidade contra os cristãos em Mateus 24:9. "Então vos hão de entregar para serdes afligidos, e vos hão de matar. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome." À medida que 2025 se aproxima, os cristãos em várias partes do mundo já estão enfrentando perseguições mais intensas, e as Escrituras indicam que isso só tende a piorar à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. A perseguição aos cristãos já é uma realidade em muitos países de maioria muçulmana, como na Arábia Saudita e no Irã, onde a fé cristã é severamente reprimida. Contudo, o crescimento da hostilidade contra os cristãos não se limita a essas regiões. Em muitas nações ocidentais, a crescente marginalização do cristianismo, a violência contra igrejas e líderes religiosos, e a pressão por conformidade com ideologias secularistas também são sinais claros do aumento da perseguição. Em 2025, poderemos ver a intensificação dessas atitudes em diversas partes do mundo, especialmente em países onde o cristianismo já está sendo desafiado por forças políticas e sociais hostis. Em Apocalipse 6, versículo 9 e 11, vemos os mártires sob o altar clamando a Deus por justiça, uma imagem poderosa que nos lembra do sacrifício daqueles que sofreram por sua fé. Este martírio, que já ocorre em várias partes do mundo, será mais prevalente nos tempos finais, quando os cristãos serão forçados a escolher entre renunciar à sua fé ou enfrentar a morte. Porém, a Bíblia também nos oferece uma promessa de vitória para os que perseverarem. Em Apocalipse 7:14, lemos que aqueles que venceram pela palavra do Cordeiro serão finalmente consolados e recompensados por sua fidelidade. Enquanto o sofrimento e a perseguição podem parecer avassaladores, a palavra de Deus nos assegura que aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante da morte, serão recompensados com uma eternidade ao lado de Cristo. Como está escrito em 2 Timóteo 2:12, se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento preocupante na frequência e intensidade de catástrofes naturais, como terremotos, furacões, incêndios florestais e inundações. A Bíblia, em várias passagens, prevê que esses eventos se intensificarão nos últimos dias, antes do retorno de Cristo. Em Lucas 21 de novembro, Jesus nos avisa: haverá grandes terremotos, e em vários lugares fomes e pestes, e haverá terrores e grandes sinais do céu. Esse aumento nas catástrofes naturais pode ser interpretado como um cumprimento das profecias sobre os sinais que precedem o fim dos tempos. As mudanças climáticas, que têm causado eventos extremos e imprevisíveis, estão cada vez mais presentes nas notícias, com um impacto direto na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2025, é possível que vejamos um aumento ainda mais pronunciado desses desastres, como furacões mais fortes, secas prolongadas, e a subida do nível do mar, que ameaça muitas áreas costeiras. Além disso, a crescente atividade sísmica em várias partes do mundo também está gerando alertas sobre grandes terremotos, que poderiam causar destruição em massa. A Bíblia também fala de sinais no céu, como sinais cósmicos que acompanharão os eventos finais. Em Apocalipse 6, versículo 12 e 14, é descrito um grande terremoto e um escurecimento do sol e da lua, além de estrelas caindo do céu. Esses eventos podem ser compreendidos como metáforas ou sinais literais de eventos cósmicos extraordinários que ocorrerão no final dos tempos. A observação do céu, tanto pelos cientistas quanto pelos estudiosos da Bíblia, já tem apontado para certos fenômenos celestes incomuns que podem ser indicativos de um cumprimento das profecias sobre os sinais nos céus. Esses eventos naturais e cósmicos, embora alarmantes, servem como um lembrete de que Deus está no controle de todas as coisas e que,
mesmo no caos, ele cumprirá seu plano. Em Mateus 24, versículo 32-33, Jesus nos ensina a interpretar esses sinais como sinais da proximidade de sua volta, dizendo: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está perto, às portas. O avanço acelerado das tecnologias emergentes, como inteligência artificial, vigilância digital e sistemas de controle financeiro, está moldando um futuro em que o controle global sobre as vidas das pessoas se torna uma realidade palpável. A Bíblia já nos alertava sobre a ascensão de um sistema de controle global nos últimos tempos, onde as pessoas seriam obrigadas a adotar um sinal para realizar transações financeiras e participar da vida econômica e social. Apocalipse 13, versículo 16-17 descreve a imposição de um sinal que seria necessário para comprar e vender, uma previsão que muitos acreditam estar ligada ao avanço das tecnologias digitais, como o uso de criptomoedas, identificação biométrica e sistemas de pagamento eletrônicos. Em 2025, o desenvolvimento e a implementação de sistemas digitais de identidade e moeda digital podem se tornar mais prevalentes, colocando o mundo ainda mais próximo da realidade descrita nas profecias. O conceito de uma marca ou sinal que controla a capacidade de uma pessoa de comprar ou vender pode ser realizado por meio de tecnologias como chips implantáveis ou sistemas de pagamento por reconhecimento facial e impressão digital. Esses sistemas poderiam, teoricamente, permitir um controle total sobre as atividades econômicas de uma pessoa, tornando impossível a participação no mercado sem a adesão a um sistema global centralizado. Além disso, as tecnologias de vigilância têm se tornado cada vez mais sofisticadas, permitindo o monitoramento em tempo real de quase todas as atividades humanas. Em várias partes do mundo, o uso de câmeras de segurança, drones e sistemas de reconhecimento facial tem sido utilizado para monitorar a população. A ideia de um sistema global de vigilância está se tornando cada vez mais viável, o que se alinha com as descrições bíblicas de um governo totalitário que controlará todos os aspectos da vida humana nos últimos dias. A crescente interdependência tecnológica também pode ser vista como parte do cumprimento das profecias de um sistema de controle centralizado. Embora esses desenvolvimentos possam parecer futuristas, a Bíblia já havia alertado sobre um sistema que exigiria conformidade e obediência, algo que é cada vez mais possível com as inovações tecnológicas do mundo moderno. À medida que 2025 se aproxima, as evidências das profecias bíblicas se tornam mais claras, revelando um cenário global de caos, perseguição, desastres naturais e controle tecnológico. No entanto, mesmo diante de todos esses sinais de advertência, a mensagem central da Bíblia é uma de esperança: a promessa do retorno glorioso de Jesus Cristo. Em Mateus 24:30, Jesus nos assegura que, no fim, ele voltará para estabelecer seu reino eterno, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O retorno de Cristo é a culminação de todas as promessas de Deus, onde o sofrimento e o pecado serão erradicados e a humanidade será finalmente redimida. Embora as adversidades sejam intensas nos últimos dias, para os cristãos fiéis, há a promessa de um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21, versículo 1-4, onde Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Este é o futuro que todos os crentes aguardam com esperança, sabendo que, apesar das dificuldades presentes, a vitória final de Cristo sobre o mal e a morte é certa. À medida que 2025 começa, os cristãos devem estar preparados, não apenas para enfrentar os desafios do mundo, mas também para viver com fé e confiança na promessa do retorno de Cristo. Devemos lembrar das palavras de Tiago 5:8, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O chamado para os cristãos é permanecer firmes na fé, orando, estudando a palavra de Deus e proclamando o Evangelho, sabendo que a redenção final está à vista. Em última análise, as profecias de 2025 não devem gerar medo, mas sim uma maior esperança, confiança e vigilância. Pois, enquanto o mundo caminha para sua culminação, a glória eterna de Cristo e o reencontro com Ele será a recompensa daqueles que o esperam com fé. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.